Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de oração, de reflexão, de estudo, profetizando todos os dias sem cessar que toda a nossa casa será transformada por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor Jesus. E nós não vamos desistir, minha irmã, por mais que tenha na sua família aquela pessoa que você olha assim para ela e fala, não tem jeito. Mesmo assim você vai profetizar em nome do Senhor Jesus, porque a obra é dele. É o Espírito Santo que faz a obra, em nome do Senhor Jesus. E assim como o nosso Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém vá para o inferno, nós também temos que profetizar sobre a nossa família, que ninguém vai perecer, que ninguém vai para o inferno, porque o inferno não foi preparado para nós e nem para a nossa família. O inferno foi preparado para o diabo e para os anjos rebeldes que o seguiram. Amém? E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por sua família e despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 36 ao 38 do capítulo 28 do livro do Êxodo, então nos ajude se inscrevendo nesse canal, nos dando seu like, ativando o sininho e deixando seu nome aí nos comentários, para que eu possa ver e colocar no nosso caderno de oração. E as intercessoras também possam ver e colocar no caderno de oração delas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E veja que do versículo 36 ao 38 vai falar sobre a mitra do sacerdote. E que deveria ser feita uma placa ou lâmina de ouro puro e gravado nessa lâmina ou placa a frase Santidade ao Eterno. Algumas traduções dizem separado para o Senhor. E esta lâmina era amarrada na frente da mitra como cordão de lã azul. E Arão deveria usá-la na testa para que o Senhor aceitasse todas as ofertas que os israelitas trouxessem ao Senhor. Ou seja, se o Arão não estivesse com essa lâmina ali na testa, eles seriam culpados por estar levando aquela oferta. Mas o que seria essa mitra no qual essa lâmina estava amarrada ali na testa de Arão? Era uma espécie de cobertura para a cabeça feita de linho fino. Ou seja, a mitra era um turbante sacerdotal que trazia nele essa placa gravada Santidade ao Senhor. A mitra também fala de submissão ao Senhor, que está acima da cabeça do sacerdote. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que na lâmina, essa lâmina era de ouro puro e deveria ser gravado Santidade ao Senhor. E entenda que algo que é gravado jamais pode ser apagado. E essa lâmina era colocada na testa do sumo sacerdote para que Deus enfim pudesse aceitar todas as ofertas que fossem oferecidas por Arão pelo povo. Então entenda que se existem ofertas ao Senhor, essas ofertas têm que ser oferecidas com santificação. Não existe oferecer ofertas sem santificação. Então não adianta a pessoa dizimar, ofertar na obra de Deus, estar na casa de Deus todos os dias, orar sem cessar, se ela não se esforça em Deus para ter uma vida santa. Não adianta, isso para Deus não vale nada. Se você não tem uma vida de santificação, não adianta. Você pode dar todo o dinheiro que você tem para a casa do Senhor, mas se sua vida não é santa, minha irmã, se sua vida não é uma vida santificada, meu irmão, não adianta. Não adianta. Se sai da igreja ali e pratica obras de impurezas, obras de adultério, obras de fornicação, obras de masturbação, obras de pornografia, de que adianta? O Senhor não vai aceitar nada, porque na cabeça do sacerdote tem que estar escrito
Ele tem que ter uma vida de submissão ao Senhor, e na testa dele vai estar ali gravado, na mente dele, santidade ao Senhor. Nós somos pessoas que temos que ter uma vida santa. Nós temos que ser santos, assim como o Senhor é santo. E veja que no Evangelho de Mateus 5, do 23 ao 24, Jesus diz: se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. E depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Bem, nós vimos que dos 10 mandamentos, nós vimos aqui, 5 representa a santidade ao Senhor e 5 representa a santidade que nós temos que ter para com os nossos semelhantes. Então não tem como ter santidade ao Senhor se eu não respeito a lei também de santidade com os meus semelhantes, concorda? E é para isso que a Torá existe. É para isso que a Torá existe, porque a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. E a Torá representa o quê? A instrução de Deus para todos os homens. E é pelo estudo da Torá que nós saberemos como nós podemos agradar ao Senhor. Então, quanto mais você entende os 5 primeiros livros da Bíblia, então mais você entende os profetas, mais você entende o que Jesus e os discípulos tentaram nos ensinar. E mais você entende o que significa ser um homem e a mulher do Salmo 128. Ou seja, mais você entende o que significa obedecer e temer ao nome do Senhor. Mais você entende o que significa andar nos caminhos do Senhor. Porque às vezes, minha irmã e meu irmão, você quer tanto andar nos caminhos do Senhor, você quer tanto fazer a vontade do Senhor, mas você não sabe. Você não sabe como agradar o Senhor. Por quê? Porque você não conhece a palavra dele. Você não conhece a palavra dele para todas as coisas. E às vezes nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós somos muito mal interpretados. Porque a pessoa não conhece nem Deus, não sabe nem quem é Deus. E às vezes quer falar de Deus. Às vezes elas creem num Deus que é um Deus tão bonzinho, que elas acham que Deus nunca vai julgar toda a terra. Que Deus não tem poder, que Deus tem poder, mas que Ele nunca vai colocar os maus no inferno. Nunca, nunca. Que Ele vai passar a mão na cabeça de todos, vai abraçar todos e vai falar assim: não, eu entendo o seu pecado. As pessoas acham assim, elas têm uma visão distorcida de Deus. Às vezes a pessoa é aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho dela o tempo todo, para os pecados do filho dela o tempo todo. E aí ela acha que Deus também é assim. Que Deus também é assim. Às vezes o pai é aquele pai que fecha os olhos para o pecado da filha o tempo todo, e ele acha que Deus também é assim, que Deus vai fechar os olhos para o pecado dele o tempo todo. E não vai, e não vai. Por isso que Jesus diz que nós não temos que ter medo dos homens, nós temos que ter medo temer aquele que além de nos matar ainda pode nos colocar no inferno. No inferno. Então, quanto mais nós conhecemos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá, que os judeus chamam de Torá, mais nós entendemos o que é andar nos caminhos do Senhor, o que é conhecer a vontade de Deus, o que é ser verdadeiramente o homem e a mulher do Salmo 128. Aí quando você vai lá para os profetas, porque os profetas, eles não eram só pessoas que tinham revelação do Espírito Santo. A profeta é aquele que recebe revelação do futuro, né? Eu vou ali na profetisa porque ela tem revelação do futuro. Não, profeta é aqueles que conheciam a lei. E eles exortavam o povo dentro da palavra. Dentro da palavra. Então aí na hora que você vai lá para Ezequiel, você vai para Jeremias, aí você entende o que os profetas estavam falando. Porque o povo transgrediu a lei. Transgrediu o que está escrito ali de Gênesis a Deuteronômio. Então, por isso que eles foram punidos, por isso que eles voltaram novamente a ser escravos lá na Babilônia. E aí você vai lá para Jesus e você vai ver o que Jesus fala. Eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir toda a lei. Jesus era a Torá andando entre nós, a palavra de Deus andando entre nós. E aí você vai para os discípulos de Jesus, quando ele ressuscitou, ele abriu o entendimento dos apóstolos para que eles entendessem todas as escrituras.
E aí você vai para o que eles escreveram, Pedro, né? Tiago, João, Paulo, e você vai ver que eles escreveram tudo segundo o que está ali na Torá. Eles não escreveram nada diferente. Aí você começa a entender, os seus olhos vão se abrindo e você fala, essa é a vontade de Deus. E aí você se torna uma pessoa verdadeiramente justa no caminho da justiça. Porque você vai falar, Senhor, se eu estou fora da justiça, trata comigo. Mas, Senhor, se eu estou na justiça do Senhor, trata com tal pessoa. Porque chega, Senhor, chega de viver tanta injustiça, Senhor. Eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor é real, mas até quando, Senhor? Nós temos que verdadeiramente, minha irmã e meu irmão, clamar pela intervenção do Senhor a todo tempo, a todo instante. Nós temos que clamar. E aqui diz a nossa oferta, tudo que nós fazemos ao Senhor tem que ser oferecido com santificação. Com santificação. Porque se nós não tivermos santificação, a nossa oferta de nada vale. E tudo que nós fazemos, na verdade, hoje é oferta ao Senhor. A oração que faço aqui todos os dias é oferta ao Senhor. Não é para ninguém me pagar por isso, pagar as intercessoras por isso. É oferta ao Senhor. É oferta ao Senhor, mas tem que ser com santificação, porque se não for com santificação, de nada adianta. Não passa do teto, não passa. Não passa. Então é isto. Se eu estiver sendo injusta com alguém, não passa do teto. Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê cada vez mais essa consciência de que somos pessoas separadas para servir ao Senhor, de que temos que ter uma vida de santidade ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que isso tem que estar bem gravado na nossa mente, que nós temos que lembrar disso o tempo todo, o tempo inteiro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Paizinho, eu te louvo pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Eu te louvo juntamente com todas as pessoas que estão com o nome aqui nesse caderno. Eu te louvo como igreja, Pai, te peço que tenha misericórdia das nossas vidas. Que a mensagem, Senhor, de que nós nascemos para ser santos, que nós fomos chamados para sermos santos, Pai. Que nós temos que ter essa lembrança de que nós temos que ter uma vida santa ao Senhor. Fomos separados para sermos santos ao Senhor, Pai. Tem que estar sempre gravado na nossa memória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai. Misericórdia da minha vida, da vida de todos os meus irmãos que estão me seguindo, Pai. Que estão me seguindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, Pai, pelo WhatsApp, que estão ouvindo essa oração. Que todos sejam contemplados, Pai. Que todos sejam lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Pai. Tenha misericórdia dos nossos familiares, Pai. Que todas as nossas impurezas sejam retiradas de nós em nome do Senhor Jesus. Tira de nós todo esse espírito de discórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que não tenhamos discórdia com ninguém, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira todo esse espírito de discórdia que está tentando destruir as nossas famílias, Pai. Tira em nome do Senhor Jesus, dá cabo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas nos fortalece, Pai, nos fortalece cada vez mais como igreja. Pai, todas as pessoas que estão perdendo sabores pela vida, Pai. Sabores pela vida que elas estão levando. Senhor, tenha misericórdia, fortalece, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Espírito Santo, Espírito de fortaleza. Senhor, coloca fôlego de vida nas nossas narinas, Pai. E tenha misericórdia, enche o coração de cada uma delas, Pai, de esperança em nome do Senhor Jesus. Mostra, Senhor, revela, Senhor, que existem dias maravilhosos para serem vividos aqui ainda, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus dos milagres, Pai. Tu és o Deus das maravilhas, é o que eu repito todos os dias, Pai. Essa é a palavra que o Senhor colocou na minha boca, Pai. Tu és o Deus das maravilhas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E não existe, Senhor, maravilha, Senhor, maior, Pai,
do que termos uma família santa, uma família verdadeiramente que te obedece, Pai, uma família que te ama, uma família que te teme, Pai. A família do Salmo 128, Pai, não existe. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia dos nossos pecados, Pai. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Tu és o Deus dos milagres, Pai querido. Tenha misericórdia, que o milagre da cura esteja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos curar, tirar todo o desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, no nosso emocional, na nossa mente, Pai. Tenha misericórdia, que sejamos pessoas equilibradas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Limpa as nossas veias, as nossas artérias, Pai, todos os órgãos do nosso corpo que sejam regenerados pelo Senhor. Nos livre de todo tipo de infecção, Pai, infecção pulmonar, infecção, Pai, dos ossos, infecção, Senhor, urinária, Pai. Tenha misericórdia, infecção de pele, Pai. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Afasta de nós todo espírito de loucura, todo espírito de confusão, em nome do Senhor Jesus. Tenha piedade, Pai, porque o Senhor é Deus e nos faz sempre, Pai, sermos pessoas que encontremos favor nos nossos médicos, Pai, em nome do Senhor Jesus, favor nos medicamentos que tomamos, Pai, que eles possam trabalhar para a nossa cura, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Deus dos milagres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe todos os nossos familiares com a bênção da santificação, Pai. A bênção da santificação. Nós não queremos pessoas impuras na nossa família. Nós não queremos pessoas rebeldes. Nós não queremos pessoas más. Nós não queremos pessoas, Senhor, avarentas. Nós não queremos, Senhor, pessoas que praticam rebelião contra o Senhor. Tende misericórdia, Pai, a começar de nós. Nos santifica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos ser filhos que te dê prazer, Pai. Filhos que te dão prazer o tempo todo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloque miríades de anjos, Pai, para nos guardar, para nos livrar, Pai, de todo o mal, de todo filho da perversidade. Não deixe pessoas perversas cruzar o nosso caminho, pessoas más cruzar o nosso caminho. Não deixe, Senhor, não deixe pessoas impuras contaminar a nossa família, as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes. Não deixa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos defenda, Pai. Nos defenda em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de todas as pessoas que estão com o nome aqui no caderno, de todos os empresários, Pai, em nome do Senhor Jesus, de todos que têm dívidas para pagar, Pai, em nome do Senhor Jesus, de todos que estão começando os seus empregos agora. Tende misericórdia, prospera, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê aumento de salários, Pai. Eu te agradeço por esse aumento de salário que o Senhor deu para essa irmã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tudo é do Senhor, Pai. Tudo vem do Senhor e tudo para o teu louvor, Pai. Abençoe, nos prospere e nos torne cada vez mais dizimistas da tua casa, ofertantes, Pai, sustentadores de profetas e missionários, Pai. Tira toda vergonha, toda falência, Pai, toda falência da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Falência dessas empresas, Pai, onde o diabo decretou a falência, que o Senhor venha escrever prosperidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Prosperidade e multiplicação, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, onde esses poços, Senhor, estão secando, que o Senhor venha fazer jorrar água, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Deus do milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarde, Senhor, a nação de Israel, Pai, com miríades de anjos, Pai, miríades de anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso, poderoso para fazer, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Tu és o Deus dos milagres, Pai, o Deus dos milagres, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tende misericórdia, Pai. Tira de lá todo espírito de Amaleque, todo espírito de destruição, todo espírito de peste, todo espírito de praga, mas tira também das nossas casas, das nossas famílias, de todos nós que somos intercessores da terra de Israel. E esse ministério é o ministério intercessor da terra de Israel. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade de todos os nossos pastores, líderes, mestres. Guarda todos eles e seus familiares, Pai. Não deixa, Senhor, e tende misericórdia de todos os ministérios de intercessão que existem. Guarde todos os missionários que estão no campo, Pai, e aqui no Brasil. Senhor, não nos deixa sermos envergonhados pelos nossos familiares. Eu sei, Pai, que às vezes o diabo tem legalidade, mas não conceda a ele autoridades, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora,
Pai, em nome do Senhor Jesus, e prospera cada um deles, Pai, que eles possam testemunhar cada vez mais bênçãos de prosperidade, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. No nome santo do Machia, nos guarde, Pai, como a menina dos teus olhos, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai. Te louvo pela tua misericórdia, te louvo pelo teu amor, te louvo pela tua bondade. Pai, abençoa a nação brasileira, afasta de nós todo espírito de destruição, afasta dessa nação. Que esses políticos, Pai, possam ter temor do Senhor, cada vez mais temor do Senhor, seja homens, seja mulheres. Coloque neles, Pai, a consciência de que a vida deles pertence ao Senhor e que eles estão na política desse Brasil para fazer coisas boas, Pai, não coisas más, obras boas e não obras más, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, do pobre, do necessitado, do desamparado, desses que estão perecendo, Pai, por péssimas condições de moradia, esperando por consultas médicas, Pai, esperando, Senhor, por cirurgias na fila do SUS e por medicamentos. Tenha misericórdia, Pai, nos livre de todos os fenômenos os destrutivos da natureza. Tenha misericórdia desse povo do Rio Grande do Sul, Pai. Tenha piedade em nome do Senhor Jesus. Não deixa água destruidoras, Pai, vir nos prejudicar, mas também tenha misericórdia dessas pessoas que estão perecendo por falta de água, Pai. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos idosos, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, e prospera as nossas terras, Pai, prospera o nosso país, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, que todo espírito de destruição que estiver vindo sobre o nosso país se afaste, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos esses que vão viajar, Pai, nesse mês de outubro, em nome do Senhor Jesus. Já prepara, Pai, os melhores aviões, prepara, Senhor, todo o ar, Pai, todo o sistema, Pai, em nome do Senhor Jesus. Prepara a terra, Pai, prepara os ônibus, Pai, prepara os carros, Pai, as estradas, Senhor. Tende misericórdia, Pai, e que sejam dias proveitosos, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai querido. E como igreja, Senhor, eu te peço que nos santifique cada vez mais, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que sejamos curados, lavados, Pai, livres, Senhor, de todo espírito de loucura, de todo espírito de doença, de todo espírito de enfermidade, de todo espírito de Alzheimer, de todo espírito de demência. Tende misericórdia, Pai, de todo espírito de falência, Pai, de todo espírito de destruição. Tende misericórdia, Pai, e nos ajuda, Senhor, como nós lemos hoje na Tua palavra, Pai querido. É santidade ao Senhor, Pai. Somos separados por Ti, Pai querido. Destrona, Senhor, destrona todo demônio, Senhor, todo demônio que tentar se levantar para roubar a nossa paz, Pai. Destrona em nome do Senhor Jesus, Pai. Destrona todo espírito de Amaleque, Pai, em nome do Senhor Jesus. Destrona, porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Destrona, Pai, tudo aquilo, Pai, que tentar colaborar, Pai, para nos tirar da Tua presença, para nos tirar do caminho santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus. Eu vou deixar para você aí a indicação de 2 livros. Um é Obediência, a Lei da Separação, e o outro é Masquil, um livro de poemas. Eu já falei sobre eles aqui. Um é um bate-papo sobre a santificação. Você podendo adquirir, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus.